Bom dia, sexto ano. Como vocês estão? Aqui é a professora Gabriela, professora de Geografia de vocês. Como é que está o conteúdo de Geografia para vocês? Estão achando tranquilo? Tem alguma dúvida sobre o conteúdo passado? Gente, a nossa aula de hoje é sobre a hidrografia. Esse conteúdo de hidrografia vocês vão encontrar lá no caderno 2 de vocês, página 56. Caderno 2, página 56, tá? E aí, o que a gente tem a falar sobre hidrografia? Hidrografia, gente, nada mais é do que o estudo da água, ou então como a água se comporta, ou como as pessoas lidam com essa água. A gente pode começar lendo o trecho e explicando parte por parte, tá? A água é um recurso natural que apresenta grande valor socioeconômico, ou seja, será que através da água as pessoas conseguem produzir, consumir, vender? Será que sem essa água as pessoas conseguiriam produzir, consumir e vender? Tudo isso gera um recurso, tudo isso gera um valor monetário, não gera? Então isso quer dizer que o uso da água natural, o uso desse recurso natural, ele contribui sim para um valor socioeconômico. Indispensável à existência da vida no planeta. As pessoas conseguem viver sem água? Não só as pessoas, mas os recursos naturais também? Não, né? Então, quando a gente fala que é indispensável a existência da vida no planeta, é porque as pessoas necessitam dessa água. Sem esse bem precioso, as pessoas não conseguiriam viver. No entanto, o uso inadequado tem gerado preocupação, já que se trata de um bem que precisa ser preservado para que não diminua sua disponibilidade. Ou seja, todos nós sabemos que nós devemos cuidar da água. Como que é o uso da água aí na sua casa? Na sua casa vocês conseguem ter uma conscientização em relação à água? Os seus vizinhos, você consegue perceber que os seus vizinhos têm essa conscientização em relação à água? Porque a gente sabe que ela é um bem precioso e que a água que os humanos consomem é a água doce, não é a água potável, não é a água do mar. E se a gente comparar a água do mar e a água potável, a água doce, existe muito mais água salgada, água do mar, que é a água que nós não consumimos, do que a água doce. A hidrosfera se divide em águas continentais e águas oceânicas, ou seja, quando você tem o globo, tá vendo que bem embaixo nós temos esse globo, essa imagem que significa o planeta Terra, que tem essa parte verde, essa parte meio marronzinha e essa parte em azul. A parte em azul a gente sabe que é a água, essa parte verde significa que são as terras. Quando eles falam em águas continentais e águas oceânicas, a diferença é: águas continentais são águas doces, águas que a gente pode consumir. Águas oceânicas são as águas do oceano, são as águas salgadas. Então, vamos saber um pouquinho mais sobre as águas continentais. A água doce, que englobam lagos, rios, águas submersas, lençóis freáticos, geleiras e calotas polares, correspondem a menos de 3% de água do planeta, ou seja, se você pegar toda a água do planeta Terra, toda a água, menos de 3% dessa água toda são as águas que nós podemos consumir. Professora, mas será que vai ter algum momento que essa água salgada, essas águas oceânicas, serão voltadas para o consumo humano? Bom, se no futuro a gente não tiver mais água potável para poder beber, pode ser que o governo pegue essas águas salgadas, essas águas oceânicas, faça um tratamento nessas águas para que nós possamos beber. Mas isso é uma coisa que nós devemos evitar, porque se todo mundo conseguir colaborar e conseguir cuidar e conseguir ter uma consciência em relação à água, essa água doce não vai faltar. Vamos aqui para baixo. Aonde está a água? Estima-se que 97% de água existente no mundo é salgada.
e não é adequada ao consumo direto nem à irrigação. Dos 2,5% de água doce, a maior parte, 69%, é de difícil acesso, pois esta está concentrada nas geleiras. Ou seja, daqueles 3% lá que a gente já tinha, 2,5% estão nas geleiras. A gente não consegue ter muito acesso porque é um acesso difícil. 30% são águas subterrâneas, ou seja, abaixo do solo, armazenadas em aquíferos. E 1%, apenas 1%, encontra-se em lagos, ou seja, apenas 1% é que a população mundial tem acesso com facilidade para o seu consumo. Apenas 1% de toda a água do planeta é aquilo que nós temos facilidade para encontrar e para usar para o nosso consumo. Logo, o uso desse bem precioso deve ser pensado para sua importância e para garantir a sobrevivência dos seres humanos vivos. Continuando, o ciclo da água. Vamos entender um pouquinho desse ciclo da água? A água é um recurso abundante na superfície e está em constante transformação. Lembre-se que essa água aqui é água geral, tá? Não é só água doce, não, é aquela água potável que nós podemos beber. É água geral. A água é um recurso abundante na superfície terrestre e está em constante transformação, passando de um estado físico para o outro, estado sólido, para um processo gasoso. O movimento em que a água realiza envolve os 3 estados físicos, denominados ciclo da água ou ciclo hidrológico. Então, nós temos esses ciclos da água. A gente tem a água líquida, água gasosa, a água sólida, o estado físico. Então, nós temos esse ciclo da água que ela se renova. Então, a gente pode pensar o seguinte: professora, mas você não disse que a água, caso a gente não trate, ela pode acabar? Bem, a água ela tem um ciclo de vida que ela se renova sempre, só que ela tem um período dela próprio. Se caso a população contribua com uma melhor qualidade, caso a população contribua fazendo a sua parte em relação a esse consumo da água consciente, esse ciclo de água ele pode ser cada vez melhor. Agora, caso a natureza não tenha recursos suficientes para poder fazer esse ciclo de água, e caso a população não contribua de uma maneira significativa, esse ciclo de água ele pode demorar a ser feito. O que acontece? A vida na natureza ela tem um tempo só dela. E nós, os humanos, devemos nos adaptar a essa vida da natureza, porque nós dependemos dela para sobreviver. Agora, caso esse ciclo da água ele demore um tempo a mais que nós estamos necessitando, como será que nós iremos ficar? Como será que a humanidade toda vai ficar, sendo que a humanidade precisa da água para conseguir plantar, para conseguir se alimentar, para conseguir ter questões sanitárias? Como será que vai ficar caso esse ciclo da água ele seja um ciclo mais demorado? Continuando lá na página 58, no ciclo hidrológico, a água passa por diferentes etapas: evaporação, transpiração, condensação, precipitação e escoamento. Infiltração. Esse ciclo é essencial para a renovação da água em nosso planeta. E para que não seja alterado, é preciso preservar a vegetação e os mananciais. Nos últimos anos, em razão do desmatamento e do uso intenso do concreto, do asfalto nas cidades, o regime de chuvas tem se comportado de forma irregular, ou seja, se antes você tinha um período certo para que chovesse, suponhamos, antigamente sempre em setembro chovia, um exemplo, né? Graças à poluição, graças a esse aumento na urbanização, graças a esse aumento da falta de conscientização, dos lixos nas ruas, dos bueiros cheios, graças a isso você consegue perceber que tem uma irregularidade nesse período de chuvas. Recentemente, visto para chover em Brasília e choveu. Por quê?
porque teve uma camada mais fria vindo de uma parte do planeta, mas também é graças à poluição e graças também a essa irregularidade no sentido natural. Porque se antes se antes a chuva vinha no período regular e hoje ela não vem mais nesse período regular, quer dizer que ela sofre interferência humana e sofre interferência também dessa poluição. Nos últimos anos, em razão do desmatamento e do uso intenso do concreto e do asfalto nas cidades, o regime de chuva tem se comportado de forma irregular, o que alterou o ciclo da água. Além disso, a diminuição da vegetação, fator que contribuiu com o processo de evapotranspiração, reduz a liberação do vapor da água, deixando o ar mais seco, o que resulta no aumento de número de casos de pessoas com problemas respiratórios. Ou seja, aqui na nossa região, ela é super seca, né? Também a questão de você ter um relevo plano, isso contribui para que esse espaço seja mais seco, né? Mas isso também vem de uma defasagem no cuidado com a água, né? No cuidado com esses recursos naturais. Já a presença do concreto e do asfalto impede a infiltração da água no subsolo e favorece a ocorrência de inundações, ou seja, se a água ela tem um ciclo todo certinho e parte desse ciclo é que a água da chuva caia no solo, permeie o solo, deixa aquele solo fértil e também deixa aquele solo próprio para contribuir para esse ciclo da água. Se hoje você tem uma camada de asfalto ou uma camada de concreto, ao invés da água entrar no subsolo, ela vai escoar para um bueiro, né? Então, antes aquilo que era fundamental para o ciclo da água, que a água da chuva caísse no solo e penetrasse o solo para contribuir para esse ciclo, hoje essa água, ao invés dela penetrar no solo, o que acontece? Ela escoa no asfalto e cai no bueiro. Continuando aqui, bacias hidrográficas e rios. Os rios são cursos naturais de água doce que correm a partir da nascente. Ou seja, o rio nasce, você tem uma nascentezinha e por meio dessa nascentezinha você vai ter esse rio. A partir da nascente, em direção às partes mais baixas do relevo. Para desaguarem em outro rio, um lago ou no oceano, os rios ou cursos fluviais, que também são chamados de rios, sempre foram e até hoje são um dos mais importantes recursos para a sobrevivência da humanidade. Por quê? Gente, antigamente você tinha questões, por exemplo, regiões que não tinham água. Então, suponhamos que perto da sua casa não tenha nenhuma água, não tem um rio, não tem um córrego e também não tem água encanada. O que você pode fazer? Você pode fazer uma coisa chamada de irrigação, ou então você pode abrir caminhos desde onde vem o rio ou desde onde vem um córrego. E quando você abre esses caminhos, as águas chegam em lugares que elas não chegariam. Isso ajuda na sobrevivência da sociedade, isso ajuda também na colheita, no plantio, na própria questão sanitária, né? Então você tem esses fatores importantes desse ciclo da água. Os rios, os cursos fluviais sempre foram e até hoje são um dos mais importantes recursos para a sobrevivência humana. São eles que fornecem grande parte da água que consumimos no dia a dia. Eles se originam no afloramento de fontes subterrâneas na superfície, no escoamento superficial, que é quando você faz um escoamento próprio, por exemplo, tal região não tem água, mas em outra região tem água, então a gente pode fazer um escoamento, abrir alguns espaços para que essa água possa passar. Ou ainda o derretimento de geleiras. Para finalizar, na página, os rios formam uma rede fluvial.
que corresponde a uma área direcionada por um rio principal e os seus afluentes, denominados bacias hidrográficas. Ou seja, você tem um rio que ele vai ser denominado como um ponto central e principal. E por meio desse ponto principal e central, que é o rio, você tem as suas ramificações, que são seus ramos, né? É como se fosse uma árvore, e essa árvore não tem vários ramos, várias folhas, é como se fosse isso. Você tem a árvore, que é, nesse caso aqui é o rio, que é um eixo central, que é um eixo principal, e por meio dele você tem as ramificações, que são como se fossem galhos. E cada ramificação dessa é uma bacia hidrográfica, e essa bacia hidrográfica vai abastecer a cidade. Então, essa bacia hidrográfica ela tem a função de distribuir essa água desse rio de uma maneira indireta à população. Trata-se de uma porção de espaço em que as águas dos afluentes ou das chuvas escoam em direção a um rio principal, abastecendo. As bacias hidrográficas são delimitadas por um divisor de água, que geralmente corresponde a uma formação mais elevada do relevo, conforme mostra a imagem da página anterior. Gente, para finalizar e para resumir, a água é um bem muito precioso que toda a humanidade tem. Dos 100% de água que nós temos no planeta, apenas 1% está nos rios. E desses rios, a gente sabe que nascem as bacias hidrográficas, né? Então, você pensa comigo. De 100% da água do planeta, apenas 1% é aquilo que nós temos acesso por meio dos rios. Será que esse 1% ele vai sempre se renovar? Será que esse 1% vai aguentar com que a população não tenha nenhum cuidado com essa água? Será que esse 1% vai aguentar que a população não tenha esse respeito com os recursos naturais? É bom a gente pensar em relação a isso, tá? Gente, quando vocês terminarem de assistir o vídeo, faltando uns 15 minutinhos para finalizar a aula, eu vou disponibilizar lá na plataforma ou no WhatsApp um link para o Meet, para vocês poderem entrar em contato comigo, para poder fazer a chamada e também para poder tirar as dúvidas, tá bom? Obrigada e tchau!